Jogos independentes. Um jogo indie ou um jogo independente, seja como você queira chamar, é um jogo que se caracteriza quando seu desenvolvimento é extremamente limitado, seja por apoio financeiro, patrocínios ou editoras que publicam os jogos. Esse tipo de jogo é postado a todo momento, seja aqui no Brasil ou até lá fora também. Em todo lugar você vai achar jogos independentes, mas em sua grande maioria não possui o reconhecimento que esses jogos grandes possuem. Isso não se dá ao devido da sua qualidade ou então do tipo do jogo, mas é por conta da fama mesmo, ou do conhecimento que tem sobre o jogo mesmo. É claro que existem exceções por aí, alguns jogos que do nada explodiram de um dia para o outro, mas ainda assim existem outros que passam anos e anos no mercado e nunca são jogados. Sobre esses jogos existem de vários tipos, seja jogos de simulador, jogos de FPS, jogos de corrida, jogos de puzzles, jogos para desvendar um mistério escondido. Todo tipo de jogo você vai encontrar nessa enorme e vasta biblioteca sem fim, chamada internet. Bom, sabendo de tudo isso, hoje eu vim te mostrar um certo gênero de jogo indie que, nos últimos tempos, foi considerado um dos que mais cativam os players. Não por possuir gráficos de última geração ou por ter uma mecânica revolucionária, possa ser até que ele seja estilizado, que ele tenha um gráfico realmente bonito, mas isso não é o foco do jogo também. A mecânica, na verdade, desses jogos, em sua grande maioria, é bem comum, mas o que realmente cativa os players é todo o resto. A sua história, seu enredo, seus personagens bem desenvolvidos, um plot twist aqui e ali. E no fim, depois de tudo isso, você olha para a tela de créditos e se vê tendo gastado horas do seu tempo por um jogo que foi além do que você pensava. Bom, esse é o iceberg dos jogos indie de Enigmas. Bom, vamos lá. Se você não sabe o que é um iceberg, eu vou dar uma breve explicação aqui sobre o que seria esse gênero de vídeo. Bom, como o tema do vídeo são esses jogos indie de enigmas, eu vou vir apresentar vários jogos e cada camada seria como realmente funciona um iceberg. A parte de cima é a parte onde todo mundo, ou pelo menos a maioria, já conhece, mas por conta da fama ou até por conta de alguma outra coisa. E conforme eu vou apresentando os outros jogos, as camadas também vão descendo. Então, por exemplo, um jogo que é bastante conhecido pela comunidade acaba ficando no topo, mas um jogo que não é muito conhecido assim, que é um pouco mais obscuro, ele já fica mais pro final. Isso é a definição geral de um iceberg. Então, vamos logo começar essa bagaça aqui. Limbo. Bom, o que falar sobre esse jogo extremamente famoso dos últimos tempos? Acho que um dos mais famosos mesmo. Você consegue ver uma gameplay desse jogo a cada canto do YouTube só de pesquisar o nome dele. É uma experiência simples em praticamente todos os seus aspectos, seja a mecânica ou seus gráficos, só que é feito de uma forma tão excepcional que você nem liga tanto para essas coisas. Essa mistura que os desenvolvedores fazem com o cinza, com o preto, com as sombras e um personagem muito misterioso é o que traz essa ambientação pro game. Esse jogo mistura um pouco os enigmas com a história mal contada, com alguns puzzles que você resolve por aí. É um pouco de tudo em um jogo com ambientação solitária, calma, mas que às vezes também pode dar uma tensão. Não tem muito sobre o que falar sobre esse jogo excepcional, mas que apenas jogue de mente aberta e tente entender a história você mesmo, da sua maneira. Little Nightmares não tem muito o que se falar. Essa obra-prima se passa em um ambiente super apocalíptico que também você não entende o que está acontecendo. Ainda que existam várias teorias no YouTube sobre a história de Little Nightmares, ou as teorias sobre a personagem principal, Six,
Não se sabe ao certo qual realmente é a história por trás disso tudo, porque existem monstros macabros com essa arte que, por mais que seja assustador, é simplesmente extraordinária. Ao final do Little Nightmares 1, você percebe que está em um ambiente como se fosse uma viagem em algum bar. Isso traz um pouco dos resquícios da história em si, mais em relação ao ambiente mesmo. Mas a história em si realmente você tem que descobrir e interpretar. O jogo é tão famoso que acabou ganhando uma sequência, o Little Nightmares 2. E agora, ao final de 2023, foi revelado que vai ser lançado o Little Nightmares 3. Particularmente, para mim, esse jogo é simplesmente perfeitão. Realmente recomendo que você jogue ele, para entender tanto sobre a ambientação, quanto também esses sentimentos que o jogo traz, de tensão, enigmas, puzzles, tudo isso misturado com a imersão nunca antes vista. O que falar sobre Journey? Bom, esse jogo é um dos jogos mais bonitos que eu já vi. Possuindo o seu baixo orçamento, Journey ele possui a sua simplicidade, utilizando-se de elementos gráficos para poder explicar a sua história. Bom, por coincidência, esses jogos até agora e sua história, elas são contadas pelas entrelinhas, ou seja, ela não é jogada na sua cara ou coisa do tipo. Journey é um jogo que mistura puzzles com suspense e também possui o seu multiplayer. Bom, essa realmente eu não sabia, até ver alguns vídeos no YouTube e tudo mais. Se tem uma coisa que Journey faz, é ter essa imersão do jogador em seu jogo. Ele prende sua atenção por conta de todos os seus elementos gráficos. Por se passar em um deserto, você tem essa estranha sensação de que essa jornada nunca vai acabar. Sua mecânica é relativamente simples, porém ela possui alguns elementos que nunca foi visto antes para a época, por conta daquele cachecol e tudo mais. Esse também eu recomendo bastante. Papers, Please. Esse jogo é aquele tipo de jogo que você se vicia de verdade. Papers, Please se passa em uma realidade onde foi tomada pela ditadura e você é um mero trabalhador que no caso faz toda essa burocracia. Seria mais um simulador, os puzzles se baseiam mais nessa simulação. Esse jogo, cada escolha que você faz e que você toma é bastante importante para o universo dele. Até porque no final de todos os dias tem o feedback das suas ações, o tanto de dinheiro que você ganhou, quantas coisas você errou, quantas você acertou, o seu reconhecimento, entre aspas. É você quem decide quem entra nesse país ou não. E no final tudo se baseia para a glória de Arstotzka. A cada dia que se passa vai ficando mais difícil cada interação. A burocracia vai se aumentando. Você vai ter que ver mais alguma informação, vai ter que checar alguma coisa da pessoa, vai ter que ver o rosto dela, fazer a análise face a face, ver alguma informação de trabalho e de vez em quando vai ter que acionar as autoridades também. Você precisa ser muito cauteloso em cada coisa que você faz. O que na verdade é um pouco mais difícil, até porque você tem um certo tempo para poder fazer tudo, já que você precisa atender mais pessoas para poder ganhar mais dinheiro. Eu recomendo muito esse jogo caso você consiga prestar essa atenção e se você realmente gosta de um desafio de verdade, porque esse jogo ele realmente te coloca em um desafio. Inside é um jogo que se passa em uma temática meio apocalíptica em um tempo que você não entende muito bem, até porque o personagem principal é apresentado da mesma maneira em Limbo. Ele acorda em um ambiente desconhecido, aparece e você já está jogando. Bom, a Playdead é famosa por conta desses jogos que ela faz, assim como o Limbo mesmo, como eu mesmo falei. Os jogos têm mesmo essa temática obscura,
uma temática que você não sabe é a história. A história é você que tenta descobrir ao andamento desse jogo inteiro, onde você passa por vários cenários, várias perspectivas diferentes e no final você percebe que às vezes não entendeu muito bem. De princípio, esse jogo se caracteriza como um jogo puzzle, mas por conta de não ter uma história tão evidente assim, às vezes se passa despercebido. Existem alguns vídeos no YouTube explicando uma teoria para Insight, mas ainda não foi nada comprovado, até porque essa é a graça do jogo, você que define a história, você que define o suspense e você que define qual enigma que você está resolvendo, o que você está tentando descobrir. E assim como o jogo passado, a recomendação que eu tenho é jogue, para você entender o que eu tô falando. Night in the Woods, um jogo que, na época em que foi lançado, tratava temas que realmente se revolucionaram na indústria dos jogos hoje em dia. A sua história em si se baseia entre família, carreira, relacionamentos amorosos. Obviamente que não é a história completa ou que realmente é, mas sim o geral. É as reflexões que Night in the Woods transmite. Em Night in the Woods, você é uma gata que passou bastante tempo longe da cidade. E aí você retorna, porém o lugar que você conhecia ou como você costumava conhecer, hoje é somente destroços. Você volta para os seus amigos que você conhecia, porém há um enigma. Um dos seus amigos desapareceu. Então o enredo se torna em você encontrar esse amigo. Pode parecer um pouco desafiador, mas a ambientação que Night in the Woods transmite é bem aconchegante. Esse iceberg aqui, eu não vou me explorar tanto nos jogos para não quebrar a imersão ou então acabar dando um spoiler sobre os jogos aqui, porque caso você queira jogar esse jogo, você consegue jogar ele do zero. Gone Home se baseia em uma história onde você, o protagonista, passou um ano fora e retorna depois para sua família e descobre que ela desapareceu sem nenhum rastro. A única pista que você tem são as cartas deixadas pela sua irmã Sam, que ao decorrer do jogo você descobre os segredos e os mistérios que guardavam a sua família. O visual do jogo é um pouco retrô, pois se passa um pouco nos anos 90, das casas americanas e tudo mais, mas a trilha sonora é impecável. Esse jogo realmente é muito bom para jogar, caso você queira desvendar um enigma muito bem feito. Nesse jogo você consegue explorar cada detalhe, seja abrir todas as portas, verificar toda a casa. Ele é livre para sua interpretação. Bom, durante a jogatina, você é pego de surpresa a ter reflexões sobre diversos temas, sobre amadurecimento, família e dentre outros. E com tudo isso que você descobre, você vai vendo o paradeiro da sua irmã Sam e por que ela teve que fugir com a sua namorada. Ainda assim, mesmo com tudo isso, existem vários segredos que você precisa descobrir por si só. Então recomendo bastante que você jogue. Em Fez, você está no corpo de um protagonista explorador em um mundo 2D. Sendo um jogo de plataforma comum, há um diferencial que é como funciona a mecânica. É que em Fez você usa a manipulação dos ambientes e da perspectiva para você conseguir resolver os puzzles. Assim como em alguns outros jogos desse iceberg, a história de Fez não é jogada na sua cara. Ela é contada por meio de pistas e de diálogos com outros personagens, com alguns NPCs, durante toda a trajetória. Por ter gráficos mais pixelados, ele relativamente é um jogo muito bonito, bem estilizado, pois eles utilizam muito da ambientação para realmente dar um ar único para o jogo. Mas em relação ao jogo em si, a história dele, os mistérios, você realmente descobre por si só durante toda a jornada. Realmente nada é contado para você. Perguntas como de onde eu vim, por que eu estou aqui e o que é isso tudo, você se faz durante toda a jogatina e você mesmo descobre. Em Fez, você é um protagonista que, assim como vários outros, está destinado a um grande feito. Porém, você ainda não sabe o que é esse grande feito. Você também não sabe qual a sua origem. O seu dever também, intuitivamente, é descobrir as suas origens, descobrir a sua verdadeira história.
Então você sai pelo mundo explorando e de repente você se vê salvando ele. What Remains of Edith Finch. Nesse jogo você assume o papel da protagonista, que é a última herdeira viva da família. Então, guiado por uma narrativa em primeira pessoa, você irá explorar a mansão da família, um lugar cheio de memórias e segredos, e através de cartas, diários, objetos e até interações com o ambiente, você desvenda os trágicos destinos dos Finches e descobre a maldição que assombra a família há bastante gerações. A história de What Remains of Edith Finch é contada de uma forma fragmentada, através das histórias de cada membro da família Finch. Cada capítulo do jogo te convida a explorar a vida de um personagem diferente, do início até o fim, ou seja, da infância até a morte, de maneiras únicas e interativas. Essa narrativa ela é bem emocionante e bastante tocante, levando você a sentir empatia pelos personagens e a refletir sobre a vida, a morte e o significado de família. Bom, talvez você não conheça esse jogo, mas Dear Esther, ou Dear Esther, é um dos pioneiros para esses típicos jogos de exploração por meio de cartas, desvendar enigmas e mistérios e segredos sobre o passado. Bom, durante toda a sua jogatina você descobre sobre o passado de você, John, e da sua esposa, Esther, que atualmente é falecida. Acredito que seja um dos jogos mais melancólicos que já vi, porque ao passar da história durante o jogo, ela é contada de uma maneira bastante dramática. Bom, o que você descobre durante a jogatina é que John ele retorna pela primeira vez a Orkney, que é a cidade natal dele e de Esther, depois de bastante tempo, pois a última vez que ele tinha ido a Orkney foi antes da sua esposa falecer. Então ele volta para lá para tentar encontrar paz e se reconciliar com o passado. E o que ele acaba encontrando é, além de paz, ele também encontra a verdadeira causa da morte da sua esposa e também os segredos que ela guardava. E toda essa narrativa, como eu falei, é contada através de cartas escritas por John e também da sua esposa, por meio de uma narrativa bastante dramática e que realmente é um jogo bastante tocante. Não vou me aprofundar tanto novamente nesse jogo, porque assim como todos os outros, recomendo que você jogue, porque é uma experiência única mesmo. Kentucky Route Zero. Um jogo que possui um visual único, retrata a história de um protagonista que está em busca de um significado para a sua vida. Você é Conway, um entregador de antiguidades que foi posto em uma missão para entregar um pacote misterioso para a família Finch. Porém, essa viagem não saiu como você esperava. A única pista que você tem é um mapa antigo que retrata sobre a Route Zero, que é o único caminho disponível. Então você se aventura através de Kentucky em suas cavernas e todo o matagal, que a princípio tem uma ambientação super imersiva, só que pode ser bem desafiadora na verdade. A história e o enredo desse jogo é bastante interessante, pois a forma como ela é contada é bem única. O jogo inteiro só possui 5 personagens: Conway, você, o protagonista da história, Shannon, que é a irmã de Conway, Elizabeth, que é uma jovem misteriosa que fica aparecendo e desaparecendo da história, Mr. It, que é um músico que vive em uma caverna que você descobre ele depois. Então o jogo possui 5 atos, e cada ato é focado em um personagem diferente. E o último personagem eu não vou contar porque quero que você descubra jogando. Children of Morta. Nesse jogo, você está inserido na família Bergson, onde ela vive no Monte Morta, uma montanha sagrada que serve como barreira contra uma corrupção e uma força maligna que ameaça a Terra. Por gerações, os Bergsons têm sido os guardiões do Monte Morta, sacrificando um recém-nascido a cada geração para apaziguar a corrupção. Acontece que, nesse jogo, um dos integrantes da família quebra essa promessa.
o John, no caso, o seu pai. Ele se recusa a sacrificar você, para salvar a sua vida. Entretanto, como já foi dito, a corrupção só é controlada se houver esse sacrifício. Então, você, Kevin, como consequência, precisa salvar o Monte Morta, que foi irrompido devido a essa corrupção que agora está ameaçando o mundo exterior. Children of Morta é um jogo bastante estilizado. Por ser feito 100% em pixel art, é um jogo que traz bastante imersão e uma ambientação única, com suas trilhas sonoras que aumentam ainda mais a imersão. Ele mistura elementos de RPG com enigmas e puzzles, que também possui um multiplayer local. Eu recomendo bastante esse jogo, mas por conta da reflexão que você tem nele sobre família, relacionamentos, autoconhecimento e também todos os plot twists que você vai encontrar ao final da história. The Red Strings Club. Nesse jogo você assume o papel de Donovan, um bartender experiente que dirige o bar clandestino The Red Strings Club, em New Atlantis. O jogo se passa em uma era cyberpunk dominada por corporações, e esse bar onde você dirige é um ponto de encontro para diversos indivíduos marginalizados, como hackers, contrabandistas, até androides também. Acontece que no começo do jogo, é uma jogatina um tanto quanto tranquila, até que a vida de Donovan é virada de cabeça para baixo quando a Cara 184, um androide fugitiva da corporação continental, se refugia no bar. Então, durante as conversas entre Donovan e a Cara, é revelado que a corporação maligna, ela tem vários planos para controlar a população, através de implantes neurais que suprimem as emoções negativas. O jogo mistura essa ambientação de escolhas que afetam o seu futuro com enigmas para serem resolvidos. O seu dever é conter essa super organização continental para que realmente a população não seja controlada. O jogo é bastante divertido no geral, por conta de ter enigmas bastante interativos, segredos de governo e realmente temas bastante interessantes. A jogatina se torna cada vez mais divertida e a ambientação aumenta cada vez mais. Eu não citei diversos jogos aqui, porque por mais que sejam jogos indie, alguns já são super gigantes, então não tem muito o que falar sobre eles. Você consegue pesquisar em cada canto do YouTube sua história e consegue saber um pouco mais também sobre tudo o que está acontecendo, sobre suas sequências, sobre a história dele, suas teorias, tudo isso você consegue ver. Eu não coloquei ele aqui não porque ele não é importante ou porque ele não deveria entrar, mas é porque eu queria pegar um pouco mais diferente, alguns jogos um pouco mais diferentes. A questão que eu quis trazer nesse vídeo era em relação a como os jogos conseguem transmitir suas ambientações, como eles contam as suas histórias, como que eles fazem em relação ao seu enredo, como eles desenvolvem seus personagens, do que se trata sua história. Isso, cada jogo é único. Cada jogo possui a sua própria história, mas o que todos têm em comum é que todos eles prendem você. Todos eles chamam a atenção com a sua história e com as mecânicas, com tudo o que acontece. Seja pelo gráfico estilizado, seja por conta da história envolvente, seja por conta de um personagem que você gostou. E todos eles acabam.